Fala galera que curte o Nerd Rider, e aí, como é que vocês estão? Mais uma resenha, mais um material do Batman. Vou fechar, como eu já tinha mostrado pra vocês, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 materiais do Batman com esses 6. Quer dizer, não vou fechar ainda, por ama licença mais uma vez, porque ainda falta ler o Batman e Robin. Mas como eu disse em um outro vídeo, eu iria ler os 5 que faltavam, os 2 que faltavam, que era o Batman e das Bruxas e esse daqui, que é o Asilo Arkham, para poder comentar com vocês. Então eu terminei de ler o Asilo Arkham hoje de manhã, são agora quase 5 horas da tarde, eu resolvi gravar para vocês a resenha sobre o Asilo Arkham. Então, a primeira coisa que eu tenho que mencionar é aqui na própria capa. Infelizmente nem sempre câmera você consegue perceber, mas existem traços cinzas aqui que fazem parte da capa, dando a menção a um relógio. Você vê, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, tem um número como se fosse um número romano 5, 6, é o número romano 6, eu não sei, não consigo ver direito, mas não, bom, é um número romano, não dá para entender direito pela própria grafia, mas todos esses detalhes em cinza, eles têm um material na capa diferente, é como se fosse emborrachado, levemente emborrachado. Então quando você passa a mão em cima, diferente da parte onde é somente a capa, né, o papelão, o papel carta, aqui você sente um material um pouco emborrachado. Então acho que isso aqui já dá um outro toque diferenciado. E aí eu já vou começar falando pela coisa que mais me desagradou, que vocês podem ver até aqui pela capa mesmo, é o desenho. Quem fez os desenhos foi o senhor Dave McKean. E essa pessoa é a mesma pessoa que desenhou Sandman. E o Grant Morrison é o mesmo cara que fez outras histórias do Batman, fez Os Invisíveis também, trabalhou com alguns outros super-heróis. Então, se eu não me engano, acho que o X-Men tem um X-Men que ele fez também. Não. Qual foi? Alguma outra coisa. Eu li tanta coisa, é tão difícil gravar o nome dos caras, mas o Grant Morrison fez alguma outra coisa também que foi de renome. Então, a história em si eu achei legal. Agora, os desenhos eu achei uma... Não vou dizer que é uma porcaria, porque, como novamente já disse, eu não sei desenhar. Mas eu não gosto desse desenho expressionista, é um negócio assim meio confuso. A leitura, em termos de balão, ela é rápida, porque não tem muita conversa e os balões são bem pontuais. Vou mostrar aqui um exemplo. Bem no comecinho, não gosto de ficar mostrando muita coisa não, porque senão quando a galera for ler, perde a graça. Mas você vê que a história em si, os balões são bem poucos, você conseguiria ler isso de uma maneira bem rápida. O que dificulta a minha leitura, e talvez dificulte de outras pessoas, são os desenhos. Alguns são bem fáceis de entender, alguns são bem claros. Mas tem outros que você, principalmente em umas partes onde você só tem cenas de ação, digamos assim, deixa eu achar aqui, fica meio complicado de entender, principalmente o Batman. O Batman, a capa dele, ele dá uma volta aqui assim e fica parecendo um cabelo de super-herói. É um negócio muito tosco, eu achei bizarro. Eu sinceramente não gostei do traço. Acho que é talvez por isso que eu nunca tenha lido Sandman, apesar de saber que é uma obra espetacular em termos de conteúdo filosófico e tal. Em termos de desenho eu já vi algumas vezes e é justamente isso que não me agrada. Fica essa textura meio que parecendo aquarela. Eu não sei explicar porque eu não entendo de técnicas de pintura. Mas é justamente isso que aqui é um exemplo bem claro. Você vê que tem pouquíssimos balões, quase nenhum balão, mas a pintura em si, do jeito que ela é feita, o desenho, porra, não me agrada. Bom, a história em si, a história o que ela é? O Asilo Arkham. O Asilo Arkham, como vocês conhecem, foi criado, esse hospício, o asilo, para que os supervilões, os criminosos que não fossem comuns, que tivessem algum tipo de transtorno, fossem levados para lá para serem tratados e recuperados e enviados de volta à sociedade. Só que a gente sabe que, para quem já jogou Batman Arkham City, ou até o primeiro Batman, o jogo da Rocksteady, o Asylum, ou viu o filme, etc., sabe que isso não funciona, né? Então, essa história vai tratar dos vilões que estão dentro do Asilo Arkham. Vai mostrar também uma trama que envolva o Batman indo até o asilo para encontrar com esses vilões. E aí ele mistura a história da pessoa que criou o asilo, mostra por que ele criou, não vou falar o nome nada do tipo, mas quem jogou os jogos sabe em que eu estou falando. Então vai mostrar
a história por trás do Asilo, como ele foi criado, o que levou ele a ser criado, o que aconteceu com a pessoa que criou. E enquanto isso você vai tendo contrapontos, vai ter uma mistura, uma fusão da história com o Batman no tempo real. Então você tem flashbacks constantes, que são não são divididos, você está lendo uma página falando sobre o Batman, virou a folha, tá lá a história do Asilo, você passou a página de novo, volta pro Batman. Assim, não é complicado de entender, mas como eu falei, a pintura, o desenho, como ele foi feito, me dificultou bastante a compreensão. Mas a história em si é uma história boa. Novamente, se tivesse que classificar em cilindrada, eu daria 250, estourando 400 cilindradas. Eu não gostei tanto assim para poder fazer valer todo esse dinheiro. Eu sinceramente acho que se você tá procurando conhecer quadrinhos, ou tá, poxa, eu vi na livraria ou na banca, posso comprar? Eu pensaria duas vezes. Eu não compraria, sinceramente. Se eu tivesse lido alguma coisa ou visto alguma coisa antes, eu provavelmente não teria comprado. Mas já tá aí, então vamos lá, né? De repente, mais além, eu releio e vejo de uma outra forma. Um ponto que vale ser ressaltado aqui, que vale ser mencionado, é que no final você tem como se fosse a mesma história, só que numa versão de livro e com algumas explicações de página, de diagramação. É aquele rascunho básico do leitor, do escritor, desculpe, que depois vai para a mão do desenhista. Então vocês têm aqui essa parte toda. Tudo isso daqui é como se fosse o roteiro da história, explicando algumas coisas e tal. Eu li rapidamente porque eu já queria fazer o resumo, e se eu fosse esperar muito talvez não tivesse como fazer uma análise, um review tão bom assim. Então eu deixei para ler depois com calma. Como eu disse, eu acho que de repente não valeria a pena. Só se você for muito fã do Batman e você quiser ter todo o material. Eu gosto do Batman, mas não sou tão fã assim. Comprei porque apareceram... Eu sei que depois eu posso querer ler esse material. Vai ser um material que depois fique difícil. Então eu falei, é melhor eu ter agora do que procurar depois e não achar igual o Cavaleiro das Trevas, que eu já tô a uma cara procurando e não acho. Então galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal no YouTube para vocês ficarem sabendo de antemão quando o vídeo sair. A fanpage no Facebook, não se esqueça de curtir também, assim como o Instagram e o Twitter. Então, um beijo e um queijo e até a próxima no vídeo do Nerd Rider.